Olá, tudo bem? Meu nome é Roseli Mello, sou nutricionista, tenho especialização em nutrição clínica e estou fazendo mestrado em nutrição na UFG. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a classificação dos alimentos pela NOVA. Então, aqui nós temos o Guia Alimentar Brasileiro, a capa do guia. O guia utilizou a classificação pela NOVA para classificar os alimentos. E aqui tem um dos artigos, né, que explica, né, a classificação dos alimentos pela NOVA, os autores dessa classificação. Então, apesar do Guia Alimentar Brasileiro ele ter sido publicado em 2014, ainda existe muita dúvida em relação a essa categorização dos alimentos, mesmo entre nutricionistas, estudantes de nutrição. Então, foi feita uma pesquisa em 2018, com 85 participantes, só que 13 foram eliminados porque não responderam, deixaram algum item sem responder, algum problema no questionário, foram eliminados. E aí, 72 estudantes de nutrição e profissionais de nutrição responderam o questionário. Só 18% deles tinham lido o Guia Alimentar para a população brasileira. E aí foi dado um questionário para eles responderem, classificarem os alimentos de acordo com a categoria, né, da NOVA ou pelo Guia Alimentar, né? E muitos, né, foi feito pelo Menegassi, né, que foi a autora do estudo. E aí a gente consegue observar aqui como o escuro foi antes deles, porque deu um questionário para eles responderem, de fazerem a categorização dos alimentos, depois fez um curso com eles explicando sobre cada alimento, como é que se classifica, e depois deu novamente o questionário para eles responderem. E a gente vê nesse mais escuro que foi o antes e o mais clarinho é o depois. Essas duas últimas colunas ali é o questionário como um todo. A gente vê que de início eles erraram bastante, né? Depois do mini curso melhorou o número de acertos. Mas a gente vê que mesmo entre nutricionistas e estudantes de nutrição ainda há muita dificuldade nessa categorização. Então, é muito importante a gente conhecer essa forma de classificar os alimentos, porque é o que a gente tem utilizado hoje em dia como um guia, né, do Ministério da Saúde para a população brasileira, essa categoria. Então, a classificação NOVA, inicialmente assim, NOVA não é um acrônimo, é uma palavra em si só. E ela é uma classificação que categoriza os alimentos e produtos alimentícios de acordo com a extensão do processamento. Então, quanto aquele alimento passou por um processo de produção, né? Assim, quanto que ele foi, o tipo de processamento que ele passou e o propósito, por que ele está passando por esse processamento, qual a finalidade desse processamento. É preservar, extrair, modificar o alimento ou é criar um alimento novo? Então, a gente tem aí, ó, em 1950, antes de 1950 e depois de 1950. Antes de 1950, a maioria dos alimentos consumidos eram alimentos in natura, minimamente processados, ou preparações culinárias. Preparações culinárias são os alimentos as preparações que a gente faz em casa, né? A gente comprou arroz, por exemplo, cozinha um arroz, ali é uma preparação culinária. Então, antes de 1950, o predomínio era de alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias. Depois de 1950, teve um crescimento muito grande da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente em países de alta renda, mas em 1980, essa expansão cresceu pelo mundo afora. Então, o Brasil, incluindo o Brasil, teve um aumento muito grande no consumo e produção de produtos ultraprocessados. Então, as fases de processamento dos alimentos são as seguintes. Inicialmente, o alimento está na natureza e aí ele é separado da natureza. Essa separação pode ser, por exemplo, a colheita, né? Quando a gente colhe um alimento, a gente está separando da natureza. Mas pode ser também, por exemplo, a pesca, pode ser quando ordenha uma vaca, que a gente retirou o leite ou pegou o ovo. Então, ali é o processo que a gente está separando o alimento da natureza. Esse alimento ele pode ir para a indústria, na indústria vai passar por vários processos físicos, biológicos e químicos, e depois esse alimento vai para a nossa residência.
ele pode também da natureza ir diretamente para a nossa residência, pode passar, né, transpor esse aí da indústria, né? E aí, na nossa casa, vai ter as preparações culinárias, ou a gente vai consumir o alimento do jeito que, por exemplo, uma fruta. A gente só lava e consome, né, sem precisar necessariamente passar por uma preparação. Então, a classificação da Nova, ela classifica os alimentos nessas 4 categorias. Então, a primeira categoria são os alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. A segunda categoria são os alimentos culinários, os ingredientes culinários processados. A terceira, os alimentos processados. E a quarta, alimentos ultraprocessados. Então, como você poderia classificar os alimentos a seguir? Eu vou mostrar alguns alimentos e eu vou pedir para vocês me dizerem como é que você... Me dizerem não, né? Vocês pensem aí, né? Como vocês classificariam esses alimentos. Por exemplo, um leite tipo longa-vida. Ele é um alimento in natura ou minimamente processado, um ingrediente culinário, um alimento processado ou um alimento ultraprocessado. O leite em pó também. Qual é o processamento dele? Como a gente classificaria? A carne. Aqui é uma carne salgada, né? Charque, jabá, carne seca, cada lugar chama diferente, de um modo diferente. Aqui uma linguiça, o peixe congelado, sardinha em lata, um milho. Aí o milho ali, não sei se dá para ler, né? Tá difícil de ler, mas o milho ele leva apenas uma salmoura com água e sal. Um macarrão, mas uma massa que seja uma massa feita só com farinha e água, sem ovos, sem outros produtos. Uma lasanha congelada, um prato congelado, açúcar mascavo, margarina, manteiga, arroz, aí o arroz branco. As farinhas em geral, pode ser farinha de trigo, integral ou branca, farinha de milho, farinha de aveia, a pipoca de micro-ondas, os óleos, azeites, iogurte natural, um iogurte, esse iogurte aí, sabor morango, um pão francês, um pão de forma integral, ali sem açúcar, 12 grãos, café em pó, torrado e moído, né? Temperos diversos, esses temperos que nós compramos secos, uma massa de bolo pronta, queijos, sal, pode ser sal grosso, pode ser sal do Himalaia, qualquer tipo de sal. Fruta em calda, aí tem o pêssego, né? Pode ser qualquer fruta em calda. Biscoito, água e sal, né? Bolacha creme crack. Aí são frutas cristalizadas, frutas secas, o suco, esse suco aí também o ingrediente dele é só laranja, é o ingrediente, suco de laranja integral. Um outro suco que na verdade é néctar, né? Não é suco, é um néctar de fruta. Aí ali tem os ingredientes também, água, suco reconstituído de maracujá, açúcar, fósforo, vitamina C e aroma natural, regulador de acidez, ácido cítrico e estabilizante goma xantana. Aí são verduras congeladas. Então, aí foi só para vocês observarem, né, para fazer um testezinho. Depois eu vou falar cada alimento desses, né, qual o processamento pelo qual eles passaram, e aí vocês vão ver quanto vocês acertaram ou não. Então, mas primeiro eu vou explicar os alimentos. Alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos, eles têm a origem deles, são as partes, né? Os alimentos in natura, eles vêm diretamente da natureza. Então, eles são as partes comestíveis de plantas, por exemplo, as sementes, frutos, folhas, caules, raízes, né? Ou então pode ser de animais também, os músculos dos animais, as vísceras, os ovos, leite, também os cogumelos, algas e água. O processamento foi só extrair da natureza, né? A colheita ou pescar, né? Como eu tinha falado antes. E a finalidade dele é para ser consumido da forma em que ele está mesmo, ou fazer alguma preparação, né? Pode fazer, por exemplo, uma geleia, você pode fazer uma geleia em casa de fruta, você pode fazer
um bolo e levo leite, por exemplo, né? Então a gente pode utilizar esses alimentos em alguma preparação. Os alimentos minimamente processados, eles vêm dos alimentos in natura. Então, pegou um alimento da natureza. E aí, esse alimento, depois que você extraiu ele da natureza, você pode retirar partes dele. Vamos supor, tira a casca dele, ou tirou o osso da carne, tirou as escamas do peixe. Então, você pode... Os processamentos que ele passa são de remoção das partes não comestíveis ou que são indesejáveis. Pode também passar por um processo de secagem, desidratação, trituração ou moagem. Então, por exemplo, uma farinha. As farinhas, né? Então, as farinhas são consideradas alimentos minimamente processados, porque, por exemplo, uma farinha de arroz. Você vai pegar o arroz, tira a casca, por exemplo, que não é a parte, não é interessante, moe e depois pode desidratar. E aí virou a farinha de arroz. A farinha de aveia, a farinha de trigo, elas são feitas dessa forma. Então, pega o trigo, o grão, extrai uma parte que não é interessante, moe. E algumas vezes também acontece a desidratação, né? A farinha de mandioca, por exemplo, né? Passa por um processo de torragem, né? Então, esses processamentos são processamentos que a gente consegue até fazer em casa. A gente consegue moer em casa, a gente consegue fazer a secagem em casa. Então, também outros processamentos pelos quais os alimentos minimamente processados passam é, por exemplo, a pasteurização. Pasteurização do leite. Ou então a refrigeração, o peixe. Pesca, né, o peixe e aí põe ele para refrigerar e vende refrigerado ou vende congelado. Ou a carne também, né? Pode ser vendida refrigerada ou congelada. Isso ali você não está colocando nenhuma substância a mais no alimento. Você está fazendo um processamento, mas sem introdução de açúcar, óleos, gorduras, né, sal, mais nada, né? Então, essas aí, a embalagem também, né? Você embalar o alimento faz parte também de um processamento que mantém o alimento como minimamente processado. Ele não deixa de ser minimamente processado. Aí, qual a finalidade desse mini processamento do alimento? É para aumentar a durabilidade, por exemplo, quando congela um alimento, aumenta a durabilidade dele, né? A estocagem por um tempo maior. E também, como a gente remove, por exemplo, cascas, sementes, ossos, facilita no preparo. E também, por exemplo, o café. A gente pode torrar o café e aí vai modificar o sabor do café, né? Então, pode ser para modificar um pouco o sabor também do alimento. Os alimentos in natura e minimamente processados, eles são as frutas, verduras em geral. Aí, quando a gente pega a fruta ou a verdura e a gente corta ela, descasca, corta ela em pedacinhos, né, e embala, continua sendo alimento minimamente processado. Também esse alimento, ele pode ser congelado, e aí ele continua sendo minimamente processado, ou então, assim, os cogumelos, as frutas secas também, quando só pega a fruta, desidrata, né, é um alimento minimamente processado, não foi acrescentado nada. Esse suco aqui, lembra que a gente tinha visto o suco de laranja, que era só suco de laranja? Então, também, o único ingrediente é suco de laranja, então continua sendo minimamente processado. E aqui são os temperinhos também, né, que a gente só pega, moe, desidrata. Então, esses alimentos também são considerados minimamente processados. O arroz, por exemplo, um arroz branco. Arroz branco só pegou o alimento e tirou da natureza, tirou a casca, né? Removeu algumas partes e ensacou. Ele continua sendo minimamente processado. O milho de pipoca, a mesma coisa, as farinhas, como eu já falei, feijão, grãos, os grãos em geral, né? Ervilha, lentilha, grão de bico. E a massa de macarrão, se ela for feita só com farinha e água, aí ela também é um alimento minimamente processado. Então, quando a gente olha o rótulo, né, é só farinha e água, né, tem alguns lá, né, que tem assim, não contém ovos, né? Então, é considerado um alimento minimamente processado, porque ele foi feito apenas com a farinha e com a água. Outros alimentos minimamente processados são os chás, em geral, pode ser, por exemplo, a canela, a gente compra em pau, né, em pó, ou então os sachêzinhos de chá, porque só triturou também, secou. O café, a água, são alimentos minimamente processados. O leite, se for leite em pó,
é minimamente processado, o leite tipo longa-vida de caixinha, porque apenas o leite longa-vida só aqueceu, depois resfriou a alta temperatura e embalou, e aí ele se conserva por muito tempo por causa disso. O leite em pó também, só desidratou o leite. E o iogurte? Vai depender do iogurte. Tem iogurte, por exemplo, tem iogurte que é assim, apenas 2 ingredientes, que é o leite e o fermento, para formar o iogurte, né, para fazer a fermentação. Então, quando é assim, é um alimento minimamente processado. Agora, se o iogurte tiver açúcar ou mel e mais um monte de outros ingredientes e mais outros aditivos químicos, ele deixa de ser minimamente processado, certo? Também tem que ver o seguinte, tem alguns leites que não são leite em pó, são compostos lácteos. Aí os compostos lácteos também não são alimentos minimamente processados, tá? O leite, às vezes, né, não são todos os alimentos minimamente processados, mas alguns podem ter antioxidantes, podem ter alguns estabilizantes, mas mesmo assim eles se mantêm como minimamente processados. Em relação às carnes congeladas, resfriadas, ovos, eles também são alimentos minimamente processados, tá? Porque não foi adicionado nada neles, não foi adicionado sal, não passou por nenhum outro processo, né? Só retirou o peixe, por exemplo, só retirou a escama, né? E congelou. Ou então pode ter tirado as vísceras também, né? Mas sem muita mudança. Agora, o segundo grupo são os ingredientes culinários processados, porque ingrediente culinário, tudo é ingrediente, né? Então, o arroz é um ingrediente, feijão é um ingrediente, alho, cebola, tudo é ingrediente, né? Então, mas os ingredientes culinários processados, eles têm origem, né, em alimentos in natura ou minimamente processados. No caso do sal, é extraído da água, né? O que a gente utiliza mais no Brasil vem da água, né? Mas geralmente vem de alimentos in natura ou minimamente processados. Eles passam por um processamento de prensagem, moagem, pulverização, secagem, refino. E a finalidade desses ingredientes culinários é temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados. Então, a gente vai ver aqui os alimentos. Por exemplo, o óleo, sal, açúcar, a gente utiliza para quê? A gente utiliza para fazer preparações culinárias, né? Então, nesse grupo aqui, a gente tem o mel, por exemplo, que é só extraído da abelha, né? O sal, os açúcares, qualquer açúcar, seja açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, qualquer tipo de açúcar, o azeite, os óleos, a banha de porco também, a manteiga. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, a manteiga, ela é um ingrediente culinário. Por quê? A gente extrai apenas a gordura do leite e aí depois essa gordura ela é batida, pode ser acrescida de sal algumas vezes, e é só esse processo pelo qual a manteiga passa. Então, ela é um alimento, é um ingrediente culinário, certo? O vinagre também ele é um ingrediente culinário, principalmente por causa da finalidade dele, que é temperar, né? Esses alimentos, eles também podem ter alguns antioxidantes, alguns aditivos que mantêm eles como sendo alimentos, ingredientes culinários processados. Por exemplo, a rapadura. A rapadura também é considerada um ingrediente culinário. O melaço da cana também é um ingrediente culinário. Agora, os alimentos processados. A maior dúvida geralmente é entre alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Então, a gente vai ver agora os processados. Os alimentos processados, eles têm a origem deles nos alimentos in natura ou minimamente processados. Eles podem ser acrescidos de sal ou açúcar e, eventualmente, também óleo, vinagre ou outro ingrediente culinário. E, na maioria, eles têm 2 ou 3 ingredientes só. Porque, em relação ao alimento minimamente processado, o minimamente processado não leva sal, açúcar, esses ingredientes culinários. E os ultraprocessados, eles têm geralmente mais do que tem 5 ou mais ingredientes. Então, aí o processado difere do minimamente processado e do ultraprocessado por essas características, né? Além de outros também. O processamento, eles passam geralmente por métodos de preservação e cocção.
Então, por exemplo, queijos, pães, eles passam por fermentação, né? E também pode ser, né, no caso assim, o queijo e o pão, fermentação não alcoólica, né? E a finalidade é aumentar a durabilidade dos alimentos in natura, ou minimamente processados, ou modificar seu sabor. Então, é a mesma finalidade do minimamente processado, né? Manter por mais tempo, né? Preservar o alimento por mais tempo e modificar o seu sabor também. Os alimentos processados são esses que estão aí, são alimentos processados. Por exemplo, as conservas, né? O milho em conserva, a ervilha, azeitona, palmito. Eles, você pega só o milho, por exemplo, esse primeiro exemplo ali, a gente pega o milho, põe numa salmoura de água e sal e cozinha nessa salmoura, e é só isso que ele passa, o processo que ele passa é somente esse. É um procedimento que a gente consegue até reproduzir na nossa casa, né? A gente consegue cozinhar o milho, a ervilha, né? Às vezes pode ter também vinagre, pode ter açúcar, né? A fruta em calda, por exemplo, o pêssego em calda, é só a fruta acrescida de uma calda de açúcar, que também a gente consegue reproduzir na nossa casa. As frutas cristalizadas. Além, no minimamente processado, nós tínhamos visto as frutas secas, que é só desidratada. As frutas cristalizadas, elas têm adição de açúcar, então por isso que elas não são alimentos minimamente processados, e sim alimentos processados. As castanhas, se elas tiverem açúcar ou sal, elas vão ser alimentos processados. Se for uma castanha sem sal, sem açúcar, então vai ser minimamente processado. Então, por exemplo, um amendoim torrado apenas, ele é minimamente processado. Mas se for um amendoim torrado com sal, aí ele já é alimento processado. Esses alimentos, eles também podem ter alguns aditivos, alguns antioxidantes, mas mesmo assim se mantém dentro dessa categoria de alimentos processados. Outros alimentos processados por exemplo, sardinha em lata. Se ela for, né, sardinha em lata mantida, né, em óleo, por exemplo. A gente viu que o peixe congelado é minimamente processado. Mas se a gente acrescentou a esse peixe sal, óleo, então ele deixou de ser minimamente processado e passou a ser um alimento processado. A charque, jabá, carne seca, né? A carne salgada, a carne de sol também, uma carne salgada. Se a carne ela é minimamente processada, se a gente acrescentou sal a ela passa a ser um alimento processado. Os queijos é um leite que passou por uma fermentação, né? E aí também muitas vezes é acrescido outras substâncias ao leite e aí torna, né, sal, tal, e aí ele passa a ser um alimento processado. Vinho, cerveja, essas bebidas fermentadas, se elas forem tidas como alimentos também, né, fizerem parte da alimentação, vão ser considerados alimentos processados, porque é só a fruta, o vinho, por exemplo, pegou a uva e passou por uma fermentação, né, e aí é um alimento processado. Ali o pão francês, pão de sal, né, vai depender do processo que ele passou. Ele pode ser um alimento processado ou pode ser ultraprocessado. Se ele for feito só com farinha de trigo, fermento, sal, ele vai ser um alimento processado. Mas se ele leva um reforçador de farinha, né, outras substâncias, aí ele deixa de ser um alimento processado para ser um alimento ultraprocessado. Então, agora é a última categoria, que são os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, a gente chama de formulações industriais. Eles não são um alimento em si, são formulações. Eles geralmente têm 5 ou mais ingredientes. Então, quando a gente olha, né, uma forma de a gente saber se esse alimento é processado, é ultraprocessado, né? Como é que eu defino esse alimento? Se ele tem vários ingredientes, 5 ou mais ingredientes, tem um monte de nomes estranhos que você nunca viu, não conhece, não sabe o que significa aquilo. Então, provavelmente, ele é um alimento ultraprocessado. Então, eles levam ingredientes culinários processados, por exemplo, antioxidantes, estabilizantes, conservantes. Então, esses ingredientes culinários processados por exemplo, você pega o óleo e aí faz a hidrogenação do óleo e transforma aquele óleo, o óleo que é líquido, você transforma numa substância mais cremosa
né, que é a gordura vegetal. Então, esse é um processo, a interestrificação ou hidrogenação, você não consegue fazer em casa uma hidrogenação, por exemplo, tornar esse óleo com um creme, né? Tornar ele gordura vegetal. Então, nos alimentos ultraprocessados, eles utilizam muito esses ingredientes, que eles vêm de ingredientes culinários que passaram por algum processamento. Outro exemplo, você pega a sacarose, por exemplo, o açúcar, e aí esse açúcar você pode tornar ele em açúcar invertido, que é você separar a glicose da frutose. Então, é um processamento também, que aí às vezes você usa, lá nos ingredientes, né? Tem açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de milho. São ingredientes que eles vêm de outros ingredientes culinários processados que já passaram por um outro processo. E também tem vários aditivos químicos, né? Ingredientes que são exclusivos de alimentos ultraprocessados, né? A gente não encontra em supermercado, né? Vários aditivos. E os aditivos, eles são acrescentados a esses alimentos geralmente para melhorar a cor, melhorar o sabor, imitando um alimento in natura. Por exemplo, um iogurte de morango. Aí ele leva um corante, um flavorizante, tudo para quê? Para dar sabor, para dar cor, tudo imitando um morango, como se tivesse morango realmente na fórmula. Então, esses aditivos eles podem ser usados com esse objetivo, para ficar com as características parecidas do alimento in natura, e também pode ser porque durante o processamento forma sabores indesejáveis, né, características indesejáveis, e aí eles acrescentam aditivos também para mascarar esses outros sabores. Geralmente, nos alimentos ultraprocessados, entre os ingredientes, são poucos ou não tem alimentos in natura ou minimamente processados. São mais ingredientes culinários, aditivos. Esses alimentos ultraprocessados, eles passam por processos industriais que não têm equivalentes domésticos. Então, a gente não consegue reproduzir na nossa casa a extrusão, a moldagem, né? E também usam ingredientes exclusivos e aditivos exclusivos de alimentos ultraprocessados usados na indústria, que a gente não tem acesso em nossa casa para uso doméstico. Então, por exemplo, substâncias que a gente encontra, né, no rótulo de alimento ultraprocessado: caseína, lactose, soro de leite, glúten. Caseína, por exemplo, é uma proteína que se extrai do leite. A lactose é um tipo de açúcar que se extrai do leite. Então, eles não usam leite. Por exemplo, a gente vai fazer um bolo, a gente usa leite, ovo, açúcar, farinha de trigo. No caso da indústria, né, eles usam outras substâncias que já vêm de outros alimentos que já foram processados. Então, eles usam também, aí tem vários exemplos, né? Açúcar invertido, xarope de milho, maltodextrina, isolado proteico de soja, corante, estabilizante de cor, aroma, realçador de sabor, né? Agente de carbonatação, agente de firmeza. Então, são vários aditivos, várias substâncias que são utilizadas. A finalidade dos alimentos ultraprocessados: criar produtos prontos para comer, beber ou aquecer, capazes de substituir alimentos in natura ou minimamente processados que são naturalmente prontos para consumo. Então, por exemplo, se você ia consumir uma fruta ou uma castanha, leite, né, alguma coisa assim, ou água que já está ali pronto para o consumo, então você tem um outro alimento que vai substituir esses alimentos in natura ou minimamente processados. Ou então também, em vez de você precisar preparar, vamos supor, você vai preparar o seu almoço, né, arroz, feijão, a carne, o que for, você já traz uma preparação pronta, congelada, alguma coisa assim, ou então essas em pó, uma sopa, né? Em vez de você preparar uma sopa em casa, esse ultraprocessado, ele vem para substituir essa sopa que você iria preparar. Já vem pronta, você só precisa ferver, aquecer uma água, deixar ali poucos minutos e já está pronta essa sopa. Então, a finalidade dos ultraprocessados são essas. Então, o que tem acontecido? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, é a substituição de alimentos in natura e minimamente processados
e preparações culinárias também, por alimentos ultraprocessados. Então, a pessoa consumiria uma fruta, aí ela passa a consumir um biscoito, né, ali mais fácil, né, prático, uma coisa pronta. Ou então uma preparação culinária, por exemplo, né, ia preparar uma comida, tal, consumir aquela comida, você tem um lanche pronto, tem uma preparação já pré-preparada. Os alimentos ultraprocessados, nós temos os sucos em pós, né, esses refrescos em pós, aí ali, por exemplo, zero açúcar, né, eles têm um marketing muito pesado que induz você a acreditar, né, que aquilo ali faz bem à saúde. Então, os refrigerantes em geral, ali o pão, um pão integral, cheio, né, sem açúcar, aí você imagina, nossa, isso aí é tudo de bom, né? É o biscoito água e sal, que parece só água e sal, né? Mas na verdade, se você olhar o rótulo, tem muito mais coisas além disso. A margarina, aqui um bolo pronto, aí aqui em cima, não dá para vocês lerem, mas tem assim, bolo caseiro. Aí dá ideia, né, assim, de que, nossa, né, como se fosse o bolo que a minha mãe preparava, né? Aquela coisa assim, bem doméstica, né? Os cereais matinais, pipoca de micro-ondas, os néctares em caixinha, né? Esse suco de caixinha néctar. Outros alimentos ultraprocessados, iogurtes, linguiça, salsicha, mortadela, presunto, os nuggets, hambúrguer, alimentos congelados em geral. As bebidas alcoólicas, se for bebida destilada, né, uísque, vodka, rum, então é considerado alimento ultraprocessado também. Então, os ultraprocessados, eles têm as características dele: conveniência, porque eles estão prontos para o consumo, hiperpalatabilidade. Eles usam, né, como a gente viu, vários aditivos, realçadores de sabor, coisas que melhoram a textura. Então, por exemplo, se é para ser um alimento crocante, ele vai estar super crocante. Se você vai pegar uma bolacha, por exemplo, ele é bem crocante, uma torrada é bem crocante. Ou se é para ser macio, um bolo, ele vai estar bem macio. Então, eles, o sabor, o cheiro, tudo mais, faz com que eles sejam muito atrativos. E também eles têm bastante açúcar, bastante sal, bastante gordura, né, que torna também mais atrativo. Eles têm realçadores de sabor, que também deixam o alimento ainda mais gostoso. Então, acaba ficando uma competição injusta, né? As pessoas começam a se adaptar a esse sabor de ultraprocessados e quando vão consumir um alimento in natura ou minimamente processados, parece que aqueles alimentos são mais sem sabor, né, insalubres, né, assim, sem gosto. Outra característica é a alta lucratividade. Por exemplo, eles usam ingredientes de baixo custo. Então, por exemplo, para fazer as carnes, né, processadas, eles utilizam, às vezes, partes do animal que não seriam consumidas, né, não conseguiriam ser vendidas. Por exemplo, eles podem utilizar carnes do rosto, por exemplo, da cabeça do animal. Então, ninguém compraria a cabeça do animal, iria se perder. Então, eles utilizam aquela carne ali para fazer alguma preparação à base de carne. Então, acaba saindo lucrativo para a indústria. Eles usam embalagens sofisticadas e atrativas, muita publicidade, principalmente para crianças e adolescentes, né? Eles associam, né, colocam super-heróis, né, os desenhos animados que as crianças gostam, num iogurte, por exemplo, e aí a criança fica querendo aquele iogurte, aquele cereal matinal, só porque tem aquele desenho animado de que ele gosta, né? Eles usam muitas alegações de saúde. Então, isso aqui ele é rico em fibra, não tem colesterol, ele é integral, né? Eles botam muita alegação de saúde que aí dá uma falsa ideia de que aquilo ali é saudável e a pessoa acaba consumindo um alimento ultraprocessado, crendo que ele é um alimento melhor do que um outro alimento natural, minimamente processado. Também tem uma alta competitividade em relação, né? Tudo isso faz com que ele tenha uma alta competitividade em relação aos alimentos que são in natura, minimamente processados, e também as preparações culinárias. E geralmente eles são controlados também por corporações transnacionais.
Eles são nutricionalmente desbalanceados, os ultraprocessados. Isso causa um impacto negativo na qualidade da dieta, na ocorrência da obesidade e em outras enfermidades crônicas também relacionadas à alimentação. Eles tendem a ser consumidos em grande quantidade, porque além deles serem altamente palatáveis, né, são gostosos, também, geralmente, muitos deles você come com a mão, né, assim, por exemplo, biscoito, né, você não precisa de prato e tal, né, você pode comer fazendo alguma outra coisa, então você acaba não percebendo e acaba consumindo além do que poderia consumir, do que deveria consumir. E também eles acabam interferindo nessa sensação de saciedade também, da fome, né? Essa regulação que a gente tem de fome e saciedade, ela fica desequilibrada também com os alimentos ultraprocessados, e aí a gente acaba consumindo além do que a gente deveria consumir. Eles também causam declínio no consumo de alimentos não processados ou minimamente processados ou preparações culinárias, que foi o que a gente já viu, né? A gente acaba consumindo menos alimentos in natura, minimamente processados, né? E colocando no lugar o alimento ultraprocessado. Então, aqui é um resumo, né? Os alimentos in natura, por exemplo, a fruta, a verdura, a carne, ovos, leite, da forma que você extraiu da natureza, é o alimento in natura. Se esse abacaxi, por exemplo, se você tira a casca do abacaxi, pica o abacaxi e desidrata, ele vai virar um abacaxi desidratado que é minimamente processado. Você não acrescentou açúcar, não acrescentou nada, você só desidratou. Então, ele é minimamente processado. Se você pega esse abacaxi, coloca numa lata e coloca uma calda com açúcar, foi acrescentado açúcar, então é um alimento processado. Abacaxi com açúcar, né? Com a calda de açúcar. Agora, se é um refresco em pó, com vários ingredientes, depois vocês podem pegar os rótulos dos alimentos que vocês têm e observar, né? E aí vários ingredientes estranhos, né? Então, aí ele passa a ser um alimento ultraprocessado, que já não tem mais quase nada do abacaxi original. O milho. A gente pega o milho e se a gente moe o milho e faz uma farinha do milho, por exemplo, farinha, fubá, cuscuz, ele vai ser um alimento minimamente processado. Se esse milho ele é colocado numa lata, acrescido sal e ele cozinha ele com o sal, né, com essa salmoura, então ele vai ser um alimento processado, porque foi acrescentado sal. Agora, se você faz um outro alimento novo, que já não tem mais característica nenhuma do milho, que se você não lê lá que ele que é salgadinho de milho, você nunca vai nem entender que aquilo ali é de milho, né? Então, feito por processos, né, que você não consegue repetir na sua casa, cheio de ingredientes estranhos, com nomes estranhos, muitos ingredientes. Então, aí ele é um alimento, né, o salgadinho de pacote vai ser um alimento ultraprocessado. O peixe, se você só tirou a escama, as vísceras, congelou esse peixe ou refrigerou, então ele é alimento minimamente processado. Quando você coloca ele numa lata e só acrescenta óleo e sal a ele, então ele é um alimento processado. E se, além disso, né, você vai fazer um empanado de peixe, mas não é aquele empanado que a gente faz em casa, que você só pegou o peixe, passou fez farinha de trigo, ovo ou leite, alguma coisa assim, né, e empanou e fritou. Então, ali é uma preparação culinária, né? Mas só que esse empanado aí, ele é feito de uma outra maneira. Se você for olhar o rótulo dele, são vários ingredientes, vários aditivos químicos que já não tem mais nada do peixe original. Então, aí já é um alimento ultraprocessado. Então, as preparações culinárias, para não confundir, porque uma coisa é o que eu faço na minha casa. Por exemplo, um bolo que eu compro pronto, empacotadinho, esse que muitas crianças levam de merenda para a escola, por exemplo, aquele bolinho empacotadinho lá, né, que já vem pronto, aquele ali é um alimento ultraprocessado. Agora, se na minha casa eu pego farinha de trigo, açúcar, leite, ovo, manteiga, fermento, né, faço um bolo na minha casa, então ali é uma preparação culinária que eu estou fazendo e ver que a maioria dos ingredientes são alimentos in natura, minimamente processados, ou ingredientes culinários. Então, a farinha de trigo minimamente processado, o leite minimamente processado, o ovo in natura, o açúcar e a manteiga
são ingredientes culinários, né? O fermento ingrediente culinário. Então, ali é uma preparação culinária que eu estou fazendo na minha casa, baseada principalmente em alimentos in natura ou minimamente processados. É diferente do processo que é feito na indústria. Então, um outro exemplo de uma preparação culinária, né? Comum no Brasil: arroz, feijão, um frango grelhado, uma salada. Então, aí são preparações que a gente pegou o arroz, o feijão, né? A carne, o tomate, o alface, e a gente preparou uma refeição. Então, é diferente de você comprar, por exemplo, uma sopa em pó que você vai fazer na sua casa, ou então esse frango ali, se fosse um nugget de frango, né? Um frango empanado. A lasanha, uma coisa é a lasanha congelada, que quando você olha o rótulo tem um monte de nomes estranhos, e outra coisa é uma preparação culinária que você faz na sua casa com a massa, a carne, né, com os ingredientes, que na maioria são ingredientes in natura, minimamente processados, ou ingredientes culinários. Então, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira. O Guia Alimentar ele foi lançado em 2014, ele foi baseado nessa classificação que a gente acabou de ver, que é a classificação nova, ele foi lançado pelo Ministério da Saúde, e ele traz para a gente algumas recomendações. A gente já está encerrando, ele traz 4 recomendações e uma regra de ouro. Então, as recomendações que ele traz para a gente são as seguintes. 1. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Então, como a gente viu naqueles exemplos ali das preparações culinárias, a gente deve priorizar sempre as preparações culinárias feitas com alimentos in natura, minimamente processados, né? Então, se a gente vai consumir um alimento, que é um alimento já pronto, que seja uma fruta, uma castanha, se a gente vai preparar um alimento, que seja também a base de fruta, de alimentos in natura, minimamente processados. Evitar os alimentos ultraprocessados. A segunda recomendação é: utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, pode-se consumir açúcar, mas açúcar, sal, gordura, tal, pode ser consumido? Como um ingrediente de preparações culinárias, podemos sim. E agora a gente tem que ter cuidado só para não exagerar na quantidade que a gente está consumindo desses alimentos, né? Utilizar com parcimônia, mas é possível sim utilizar esses ingredientes, tá? Isso torna o alimento mais apetitoso, né? Dá algumas características, não só de sabor, até de textura também pode modificar, dependendo, né, do ingrediente que a gente coloque no alimento. E você utilizar esses tipos de alimento, ele não vai tornar a alimentação nutricionalmente desbalanceada, não. A terceira recomendação: limite o uso de alimentos processados, consumidos em pequenas quantidades, como ingrediente de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimento in natura ou minimamente processados. Então, em relação aos alimentos processados, nós vamos consumir, mas a base, a quantidade maior vão ser os alimentos in natura minimamente processados. E esses alimentos processados vão ser um alimento extra que a gente vai estar colocando, né? Mas a gente pode utilizar também sem prejudicar a composição da refeição. E os produtos ultraprocessados, a gente deve evitar ao máximo, porque como os ingredientes que eles têm, eles tornam esses alimentos que não saudáveis, torna a alimentação nutricionalmente desbalanceada. Geralmente eles têm muito açúcar, muito sal, muita gordura. Em relação ao sódio, por exemplo, né? Ou quando a gente fala assim, quem tem pressão alta deve reduzir o consumo do sal. Na verdade, é por causa do sódio do sal, né? Tem que reduzir o consumo do sódio. Os alimentos ultraprocessados, eles levam vários aditivos químicos que esses aditivos, muitos deles têm sódio na composição. Então, por exemplo, glutamato monossódico, inosinato de sódio. Então, eles acabam tendo mais sódio do que um alimento só com sal sem esses aditivos. Então, além da indústria acrescentar muito sal, muito açúcar, muita gordura, ainda tem esses aditivos também que muitos deles são prejudiciais à saúde também. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles trazem prejuízos,
por causa desse excesso de açúcar, sal e gordura em si, porque eles são altamente palatáveis, né? Eles são muito atrativos, e aí as pessoas acabam consumindo muito mais do que deveriam consumir, causam um excesso. Outra situação, eles acabam colocando de lado os alimentos in natura e minimamente processados. A gente substitui alimentos in natura minimamente processados por ultraprocessados. E aí o que acontece? Os in natura e minimamente processados, eles têm fibras, têm vitaminas, têm minerais que vão trazer para a gente mais saúde. Não só isso, como também eles têm compostos bioativos, têm substâncias que são benéficas para a nossa saúde. Os alimentos ultraprocessados, eles não têm essa matriz alimentar, toda essa complexidade alimentar com os compostos bioativos, essas vitaminas, minerais, fibras. Então, mesmo que seja, por exemplo, acrescido de fibras, mas ele vai estar carente em outros nutrientes. Então, ele só vai ter aquilo que foi acrescido a ele, né? Mas vai estar faltando outros nutrientes. Então, o alimento in natura e minimamente processado é muito mais complexo em relação à nutrição, em relação aos benefícios para a saúde. Ele agrega muito mais qualidade à nossa dieta do que o ultraprocessado, que vai ter muitos aditivos, né? Muito sal, muito açúcar, muita gordura. Então, outra questão também é em relação, até no guia alimentar, quem depois tiver interesse, quiser dar uma olhada no guia alimentar, é muito interessante, você pode baixar na internet, tem o guia gratuitamente, só colocar Guia Alimentar da População Brasileira, você consegue baixar o PDF. E ele mostra também não só essa parte nutricional, mas também as questões sociais, né, e de tradições, e as questões de meio ambiente também, que a gente não conseguiu abordar aqui por causa do tempo. Mas os alimentos ultraprocessados, eles causam impacto ambiental muito maior e também um impacto em relação às culturas alimentares. Então, as culturas alimentares vão sendo, né, tradicionais de um local, eles vão sendo esquecidos e vai se tornando a alimentação muito parecida com a do restante do mundo, e aí o mundo todo fica com um tipo de alimentação só e as alimentações, as culturas locais vão sendo perdidas. Então, até o resgate da cultura também é importante. Então, eles afetam tudo, afetam de forma desfavorável a cultura, a vida social, o meio ambiente, não só a parte da nutrição. Por isso que a gente deve recomendar que se evite ao máximo os produtos ultraprocessados e se priorize alimentos in natura e minimamente processados. E a regra de ouro, então, prefira sempre alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, consuma bastante água, frutas, verduras, no lugar do refrigerante, das bebidas lácteas, dos biscoitos recheados, né? Não troque a comida feita na hora, né, as preparações culinárias, por caldos, sopas, saladas, molhos, arroz, feijão, macarronada, refogados de legumes, verduras, farofas e tortas, né, por outros produtos que são, por exemplo, a sopa de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados, né? Então, a gente deve dar preferência ao que é preparado na hora do que esses alimentos que já vêm pré-preparados, né, quase prontos já, né? Evitar também molhos industrializados, maioneses, né? Misturas prontas de bolo, evitar esses tipos de preparações. E se for consumir uma sobremesa, prefira a sobremesa caseira também do que uma sobremesa industrializada. Então, aqui estão as referências que eu utilizei. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido um pouco mais dessa classificação. Tchau!